acolhidos pela espiritualidade que assiste esta casa, que Maria de Nazaré nos direcione fluidos, reconfortantes. Vamos convidar nossa irmã Mabel para a vida do Evangelho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aos trabalhos da casa com a leitura do Exórdio, página 99. Mantenha a amizade de seus amigos. Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Se de alguém recebeu benefícios, não o esqueça. Não o expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos. Não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momentos de alegria. Não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Que assim seja. Assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento ao universo, pedindo ao nosso Pai de infinito amor e bondade proteção para esta casa, Senhor. Proteção para os trabalhadores e os frequentadores deste povo espiritual. Que o amor de Maria de Nazaré, Mãe de infinito amor e bondade, possa envolver cada um presente, encarnado e desencarnado. Que a misericórdia divina nos assista e nos ampare. Sabes, Mãe, das nossas fragilidades. Conhece os nossos caminhos tortuosos e mesmo assim nos acolhe no teu seio com a tua misericórdia. Que o Divino Mestre nos oriente e nos ampare, e que os trabalhadores da Serra do Cristo possam derramar sobre todos os presentes os fluidos que fortificam, que fortalecem, que amparam. Que assim seja. Chama a nossa irmã Mabel. A leitura do Evangelho. Boa noite a todos. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item escolhido foi o item 3, Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem imperfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje,
julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, a gente vai fazer uma breve interpretação desse trecho do Evangelho. E, em seguida, a nossa irmã Carla, ela vai dar sequência com a palestra Bem-aventurados os aflitos. E, a partir desse trecho, algumas interpretações minhas que vieram, né? Quando ele fala sobre que as compensações prometidas aos aflitos por Jesus só podem vir na vida futura, visto que a Terra é um planeta de provas e expiações, que está povoada por espíritos imperfeitos, que ainda buscam superar suas más tendências. Então, aqui, vamos dizer, é uma grande escola, em que nós viemos superar aquilo a que ainda estamos apegados, ao nosso amor ao orgulho, aos bens materiais, ao ódio, certo? Então, quando Jesus fala das compensações prometidas, só podem vir no futuro, quando nós atingirmos a perfeição a que Ele quer que atinjamos, né? Quando a gente fala também, mas por que existem outros que passam por tantos problemas e parece que nada dá certo, mas são pessoas boas, ao nosso ver, enquanto aqueles que estão vivendo na opulência e que disso nada fazem de bom, né? Disso não tiram nada de bom. E aí a gente se pergunta sobre a justiça divina, né? Mas quando a gente fala de Deus, a gente tem que saber que Ele é infinitamente bom e justo. E que apesar de que nessa encarnação a gente não veja as causas, né, daquilo pelo qual passamos hoje, das provações e dos infortúnios dos quais passamos, em algum momento nós colhemos, certo? Nós plantamos e agora estamos colhendo. Pode ter sido em encarnações passadas, mas também pode ter sido nessa encarnação. Quantas vezes o nosso orgulho, o nosso apego a bens materiais, nosso apego a outras pessoas, né? O nosso ódio, a nossa reatividade de forma exagerada, nos leva de um caminho que vinha totalmente trilhado nas orientações do Cristo, no caminho do bem, no caminho da responsabilidade, e por nossas más inclinações a gente derrapa e acaba plantando mais uma sementinha que vai lá na frente ter de ser colhida, seja ela dando um fruto bom ou ruim. Então, que nossa irmã Carla vai continuar a trazer para vocês mais algumas reflexões sobre o capítulo do Evangelho. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Primeiramente, queria me apresentar. Meu nome é Carla, estou hoje trabalhando no Centelha, e queria dizer para vocês que o fato de eu estar aqui hoje trazendo essa mensagem é porque eu sou mais necessitada do que vocês, e não porque eu saiba mais do que qualquer um que esteja aqui. O trabalho nos é oferecido, nós somos chamados ao trabalho por necessidade. Porque a partir do momento que eu estudo, que eu leio algo para fazer para vocês, a primeira pessoa que está escutando isso sou eu própria, sou eu mesma. Então, a necessidade do estudo é para mim. E, de alguma forma, eu peço a Deus e a espiritualidade amiga que, assim como em algum momento da minha vida, quando eu cheguei à casa espírita, eu fui tocada por uma mensagem de um irmão, às vezes eu tinha a impressão que ele sabia, o que é que eu estava passando, porque quando eu chegava lá para assistir a palestra, o que era dito na palestra parece que era para mim. Então eu espero que eu seja intuída de alguma forma para tocar no coração de vocês com algo que vocês estejam em necessidade na noite de hoje, tá certo?
O livro do Evangelho é um livro riquíssimo, né? É um livro essencial para a abertura de todos os trabalhos da Casa Espírita. Então, todo o trabalho que a gente faz na Casa Espírita, a gente inicialmente começa com a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que vai trazer alguma mensagem. Interessante que o Evangelho é o terceiro livro da codificação, né? A gente sabe que a codificação de Allan Kardec tem o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, e ao final, a gente vai comentar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, porque hoje é dia 18 de abril, né? Então, hoje, o Livro dos Espíritos está completando 167 anos. Aí, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. O segundo livro da codificação é o Livro dos Médiuns. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, o quarto livro. E a Gênese, o quinto livro. Eu escolhi hoje falar um pouco sobre os bem-aventurados aflitos. E lembrei dessa frase de Mahatma Gandhi, né? E ficou aberta aqui para vocês, que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Obrigada. Nada estaria perdido, né? Então, se a gente pensar que os bem-aventurados são os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos, que são caluniados, né? Se a gente pensar, fizer uma reflexão sobre isso, a gente consegue ver a grandeza. Às vezes a gente não consegue explicar o que aquele sermão está sendo dito, né? Aquele sermão que foi dito por Jesus no Monte das Oliveiras. A gente precisa realmente ter um entendimento, né? E uma esperança, uma visão de uma vida futura, para a gente conseguir entender o sermão. Então, Mahatma Gandhi muito bem falou sobre isso, se todos os livros sacros tivessem se perdido, mas se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E aí, o que é que significa bem-aventurados? A expressão bem-aventurado significa feliz é aquele. Aí a gente faz uma reflexão, né? Feliz é aquele que chora, aquele que sofre. Será que foi isso que Jesus quis para a gente? Quando a gente reencarnou, quando a gente veio à Terra, Ele queria que a gente sofresse, Ele queria que a gente passasse pelas vicissitudes, pelas provações. E a doutrina espírita nos faz uma reflexão ainda maior, né? A gente, obrigatoriamente, na doutrina espírita, a gente tem uma fé raciocinada. A gente precisa entender o que é que está sendo, o que é que está escrito ali no Evangelho e fazer uma reflexão nisso. A gente não pode simplesmente pegar um texto que foi escrito lá atrás, que muitas vezes foi falado por parábolas, porque Jesus falava por parábolas. Se ele não falasse daquela forma para aquelas pessoas, daquela época, ele não seria entendido. Então a gente precisa ter uma fé raciocinada do que é que está sendo dito com aquela expressão naquele momento. Né? Então, eu vou passar aqui só mais um slide. Bem-aventurados os aflitos. Nessa bem-aventurança, no Evangelho, capítulo 5, a gente só fez a leitura do item 3. Mas em casa, com calma, se vocês tiverem tempo essa semana, uma vez pelo menos no dia, ler cada título daquele, né, ele vai dar várias instruções, como por exemplo, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação. Ele fala sobre o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e o verdadeiro silício. Então, esse capítulo 5, ele é riquíssimo, né? Riquíssimo para que a gente faça essa reflexão e utilize a nossa fé raciocinada. E aí, meus irmãos, eu queria dizer a vocês, inicialmente, né, como foi que eu, particularmente, cheguei à Casa Espírita. Para que vocês possam entender, né, da minha necessidade, né, assim como eu preciso ter empatia e ver a necessidade do outro. Eu vim de um lar onde meu pai era católico e a minha mãe era espírita. Né? Então, por volta dos meus 17, 18 anos, né, que foi um dia desse,
eu procurei a casa espírita por necessidade. Então, na doutrina, a gente diz que a gente procura a casa espírita ou pelo amor ou pela dor, né? Eu procurei a casa espírita pela dor. Com 17, 18 anos, já em sofrimento, né? E, apesar de ter feito todos os rituais, né, todos aqueles dogmas da Igreja Católica, porque a gente sempre, eu acho que a gente precisa direcionar nossos filhos, as crianças, em um caminho que ele encontre Deus, né? Eu fiz todo esse circuito aí, esse trâmite do catolicismo. Mas com 17, 18 anos eu cheguei na casa espírita. E quando a gente chega na casa espírita, a gente não tem mais como voltar atrás naquilo que a gente pensava. Não tem. Eu costumo dizer que se eu mudasse um dia de religião, eu jamais poderia esquecer, né, ou desaprender o que eu conheci na casa espírita, porque a doutrina espírita, ela é esclarecedora, né? Ela abre as nossas mentes para as dúvidas que normalmente a gente tem e a gente não tem onde encontrar resposta. Então, quando eu cheguei na casa espírita, há 22 anos mais ou menos atrás, eu não consegui mais sair da casa espírita, porque ela me esclareceu, né? Então foi quando eu passei a ter uma fé raciocinada e procurei ter uma mudança de comportamento para aquilo poder melhorar na minha vida. E aí, continuando, a gente faz umas perguntas. Vocês conhecem pessoas que desde o nascimento sofrem? Pensem aí assim, eu conheço uma pessoa que só faz sofrer na vida. Eu não sei o porquê ela passa por tantas dificuldades. Por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Como nossa irmã Pamela fez a leitura do Evangelho. Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Aí a gente faz uma pergunta. Se a vida acaba no túmulo, como é que eu vou ser bem-aventurado? Eu passei a minha vida, a minha existência toda sofrendo. E a minha vida acaba no túmulo. Então, o que Jesus disse sobre que eu sou feliz daquele que, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem. Mas em que momento que eu vou ter essa bem-aventurança se a minha vida já acabou ali no túmulo? Então, a única forma da gente ter a visão que a gente vai ter uma recompensa no futuro é se a gente entender que a vida não acaba no túmulo, que a vida continua após o túmulo. Na verdade, nós somos espíritos. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Não somos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. A Terra não é a nossa casa. A Terra não é a nossa verdadeira vida. A Terra é só uma passagem. E a gente, em algum momento, a gente vai voltar para casa. Mas a gente vive na Terra como se a Terra fosse a nossa única vida. Né? Então, ali, com o livre-arbítrio que nos foi dado, a gente procura fazer tudo o que a gente quer. A gente procura viver o material, a gente procura trabalhar muito. Não que o trabalho seja proibido, né? Não que os bens materiais que temos, que trabalhamos, né, com honestidade, não seja permitido. Mas será que a vida da gente é só isso? A gente trabalhar, pagar a conta, né, estudar, levar o filho para a escola, pagar a conta, voltar para casa, tomar café, sair novamente, voltar para casa, ir para o banco, pagar a conta. Será que a vida da gente se resume a isso? Então, vamos fazer uma reflexão que somos espíritos e que existe algo após esta existência na Terra. Vou voltar só aqui um pouquinho. Como ela falou quando fez a leitura, né, sobre a bondade de Deus. Né? Ele falou que Deus é soberanamente bom e justo. Se Deus é soberanamente bom e justo, como é que Ele permite que alguns sofram tanto? Porque a gente está contradizendo. Se Deus é bom e justo, por que Ele iria querer que seus filhos sofressem? Né? Existe um contrassenso nessa situação. E como a gente não pode duvidar da justiça de Deus,
da bondade de Deus. Né? A gente precisa acreditar que o que a gente passa na Terra, as dificuldades que a gente passa na Terra, tem uma explicação. Então, existem duas causas, né? As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou ela tem uma causa na vida presente, ou fora desta vida. Na vida presente, a gente tem o livre-arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. A gente pode casar com quem a gente quer, né? A gente pode fazer da nossa vida o que a gente quer. É agora, é esse momento. Então, não temos interferência de Deus no nosso livre-arbítrio. Existem consequências, né? É causa e efeito. Não existe, se existe um efeito, é porque anteriormente existiu a causa. Ou a causa vai estar agora, no presente, nessa vida atual, né? A causa, ou os efeitos, desculpa, ou é porque ele decorre de vidas passadas. A gente tem que saber por que é que a gente está passando por aqui. A gente tem que se fazer essa pergunta, né? Porque minha mãe costumava dizer assim para mim quando eu era criança, adolescente: minha filha, o que é de gosto arregar no peito. Então, se você fez as suas escolhas, você decidiu isso, você quis fazer isso, então isso vai ter uma consequência. A gente não pode fazer nada que não tenha consequências. Então, muitas vezes a gente vê casamentos, por exemplo, baseados em corpo físico, né? A gente vai envelhecer, por mais botox, cirurgia, academia, tudo que a gente faça, a gente vai envelhecer. Uma hora a gente vai envelhecer. Ah, então quer dizer que a gente não vai cuidar do corpo físico? Não, a gente precisa cuidar do corpo físico. Enquanto estamos encarnados na Terra, o nosso corpo físico, ele é necessário para que o Espírito cumpra a sua missão na Terra. Mas a gente tem que saber que aquilo ali, aquelas situações, elas vão ficar na Terra, a gente não vai levar. O corpo físico, ele vai se desmaterializar e o Espírito vai seguir. Aí a gente faz outra pergunta. Eu estou cuidando do meu corpo físico, mas o que é que eu estou fazendo em relação ao espiritual? Né? É quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, e a gente vai para um lugar frio. A gente separa ali roupas de frio, né? Casacos, jaqueta, calça, meia, para se proteger do frio. Se estamos aqui de passagem, aqui uma viagem, quando a gente for para o plano espiritual, o que é que eu estou colocando na minha mala? Né? Eu estou cuidando do material. E do espiritual? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou levando de volta para o lado espiritual? Então, as situações, as vicissitudes que a gente passa na vida, filhos difíceis, maridos difíceis, esposas difíceis, né? São causas, são efeitos, são consequências de escolha que fizemos na nossa vida atual. Inicialmente eu estou falando dessa vida aqui, das escolhas que a gente faz aqui. Então, as consequências vão vir aqui. Muitas vezes a gente tem filhos, né? E pela correria, pela falta de tempo, a gente negligencia os filhos, ou a gente transfere para outras pessoas a responsabilidade que nos foi dada. O Evangelho diz assim, que um dia será perguntado a todo pai e a toda mãe o que foi que eles fizeram daqueles espíritos que eles confiaram. Porque as crianças são espíritos encarnados naquele momento em um corpo pequeno, uma criança infantil, mas eles são espíritos ainda assim, e eles vão crescer. E aí você perguntar, o que foi que vocês fizeram desses filhos? Então, muitas vezes as crianças crescem, né, sem o limite, sem a educação necessária, sem os ensinamentos morais que precisam ter. E lá na frente eles vão dar trabalho. Aí a gente pergunta, como pai e como mãe, né? Onde foi que eu errei? Eu dei tanto amor, eu dei tudo que ele queria. Eu dei o PlayStation, eu dei a bicicleta, né? Eu dei o patinete, eu levei para passear, ele teve tudo. E agora ele está assim. Onde será que eu errei? Né? Fica a reflexão para que a gente tire as conclusões. Alguns males, eles não parecem ter se iniciado por agora. Né? Então, se iniciou agora, isso foi lá atrás, nas vidas passadas. Por quê? Tem pessoas que perdem entes queridos, né? Que às vezes são esteio da família,
Mães que choram porque perdeu seus filhos num acidente, por exemplo. E as mães ficam se perguntando, por que Deus levou meu filho? Né? Por que meu filho morreu? Crianças que nascem com deformações, com doenças como câncer, tão pequenos, por que aquela criança está passando por isso? Eu não consigo entender, fora da doutrina espírita, o porquê uma criança estaria passando por uma coisa daquela. Não é concebível. Cadê a justiça? Deus é soberanamente justo e bom. Se Ele é soberanamente justo e bom, onde é que está a justiça de Deus? Se a gente não acreditar numa vida passada e uma vida futura. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Aí a resposta é: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Expiação. O que é expiação? A expiação é a gente reparar o mal que a gente fez. Isso é expiação. Então, quando eu desencarno e volto lá para a minha verdadeira vida, no plano espiritual, que eu tenho retirado de mim o véu do esquecimento, né? E eu preciso reencarnar na Terra para expiar, para melhorar, para reparar o mal que eu fiz em algum momento, eu vou fazer essas escolhas. Às vezes eu até decido, né? Não, eu vou vir novamente com aquele meu marido que me dá trabalho, com aquele meu filho que me dá trabalho. Eu quero vir novamente, eu quero expiar, porque eu errei nisso, eu tenho essa consciência e eu preciso vir com ele. Então, você vai vir para essa expiação. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. Então, meus irmãos, se a gente reencarna e agora passa para os problemas da vida que a gente passa, eu tenho que saber que aquilo ali tem uma causa. Pode ser uma expiação, pode ser uma prova para o espírito, porque nós escolhemos nossas provas. E às vezes a gente quer recuar diante da prova, né? A prova é um teste. A prova é um teste. Então, quem não quiser vir com aquele parente difícil, é bom fazer as coisas bem direitinho, porque senão vai vir com ele de novo. Então, já que começou, é melhor terminar, porque senão vai começar do zero, né? A gente volta e reinicia. Tem uma mensagem, Livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? Isso são só alguns atributos da divindade, alguns atributos de Deus. E é respondido: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita a vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A gente não tem ideia, né, da inteligência de Deus, da suprema de Deus. A gente não consegue conceber, entender isso. A razão, com efeito, nos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa, das nossas más escolhas, né? Do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa falta de fé no futuro, da nossa falta de fé em Deus. E quando eu estou falando isso para vocês, eu me incluo justamente nessa situação, porque às vezes quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, apesar de a gente ter o conhecimento da doutrina, a gente está aquela balançada, né? E fica se perguntando, mas aí a mente dá aquele reset e a gente sabe o porquê que a gente está passando por aquilo. Então eu grifei só essa parte, que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequenas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Tem um slide de Chico, né, que ele diz que já vivemos muitas vezes
estamos com as pessoas certas e ajustamos nossos corações e resolvemos os nossos problemas na reencarnação. Ninguém erra de endereço. Então, na doutrina espírita, a gente entende que na reencarnação ninguém erra de endereço. Aquilo que a gente está passando, né, aquela dificuldade que a gente está passando, ela é providencial. A gente não nasceu na família errada, não. Com aquele pai, com aquela mãe, com aquele tio, com aquele irmão. A gente se reencontra. De alguma forma, a espiritualidade faz com que aquelas pessoas se reencontrem e vão lá dividir e resolver as suas pendências para poder evoluir, para poder se adiantarem. Outro ponto que é importante a gente lembrar é que às vezes a gente fica se perguntando como é que pode, né? O mundo de hoje, por exemplo, a gente vê tanta coisa ruim. A gente vê guerra, doenças, acidentes, por exemplo, que dizimam assim, famílias, muitas pessoas na sociedade. Recentemente teve um acidente, eu acho que deve ter uns 20, 30 dias, teve um acidente onde as pessoas estavam numa procissão. Né? Eu acho que muitas pessoas devem ter visto que repercutiu. Muitas pessoas estavam numa procissão. E um ônibus perdeu o freio e atropelou várias pessoas. Matou algumas pessoas, né? Algumas pessoas desencarnaram com aquele acidente e outras ainda se encontram feridas ou se recuperando. E a gente fica se analisando, né? Como é que as pessoas estão numa procissão, louvando a Deus, né? E aquilo aconteceu. Né? Fica a reflexão referente a isso. Né? Como é que isso pode acontecer? E aí a gente fica, meu Deus, que mundo é esse? Se eu acreditasse que Jesus iria voltar, eu diria que ele está próximo de voltar, porque parece que tudo está de cabeça para baixo. Mas a doutrina espírita, ela traz as explicações, né? Segundo o grau de adiantamento de seus habitantes, a classificação dos mundos é a seguinte: mundos primitivos, a gente já superou essa fase de mundos primitivos. São as primeiras encarnações da alma humana, né? Lá atrás. Mundo de provas e expiações. Então, hoje, estamos no mundo de provas e expiações. E quem são os espíritos que estão encarnados nesse mundo de provas e expiações? Somos nós. Eu, a palestrante que está aqui, boazinha, né? Predomínio do mal. Então, não temos como ter um mundo mais avançado, mais evoluído do que esse que nós temos agora. Porque os espíritos que habitam nele ainda necessitam desse mundo de prova e expiação. Mas estamos caminhando para um mundo de regeneração. Que esse mundo vai haver almas que ainda têm o que espiar. A gente está espiando aqui, no mundo de regeneração ainda teremos o que espiar. Mas seremos um pouco melhor. Seremos um pouco melhor. Existem os mundos felizes, que é depois, né? Que o bem se sobrepõe no mal. Onde estamos agora, o mal ainda tem um predomínio. Mas nos mundos felizes, futuros, o bem se sobrepõe. E depois teremos os mundos celestes ou divinos. Nesses mundos celestes ou divinos, a morada de espíritos puros só reina o bem. Então, para que a gente possa migrar do mundo de prova e expiação e continuar nessa escala evolutiva que o espírito tem que passar, a gente precisa progredir, meus irmãos. Se a gente não progredir, no espiritismo a gente sabe que o espírito ele não regride. Ou ele vai estacionar, ou ele vai ter que ir para frente. Alguns precisam de um empurrãozinho, né? E aí vai caminhando, mas ele não vai regredir. Os mundos vão progredindo e os espíritos que neles habitam vão progredindo junto com esses mundos. Outro ponto importante que o Evangelho nos traz é sobre o esquecimento do passado. Aí vocês podem se perguntar, se eu preciso espiar com essa pessoa que está aqui do meu lado, e por que eu não deveria lembrar do que eu acertei lá no plano espiritual antes de vir para a Terra, né? Porque a gente não iria conseguir conviver sabendo o que a gente fez. As pessoas que procuram saber o que fez na vida passada, né? Aí vai para algum lugar e diz, não, na vida passada eu era uma princesa. Eu morava na Europa. Eu vivia naqueles palácios lindos. Mas ninguém quer ser aquele que atirou pedra na cruz de Jesus.
Né? Então, o esquecimento do passado é a misericórdia divina para a gente. Para a gente olhar para aquele filho que está ao nosso lado, para a criança que está ao nosso lado, que talvez uma vida passada foi o nosso algoz, alguém que a gente odiou, que a gente detestou, e que hoje é a pessoa que a gente mais ama no mundo. E a gente ia se perguntar, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso com meu filho? Né? Com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu marido. Então, o esquecimento do passado, não esqueçam que isso daí é o que Deus nos dá para que a gente possa continuar. É uma providência divina. A gente não tem como ter essa lembrança do passado. Motivos de resignação é outro ponto que ele fala. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, quer dizer que, passando pelo sofrimento, pelas dores e suportando com consciência que estamos sendo curados, receberemos a quitação de nossas vidas, de nossas dívidas. Então, a gente precisa passar pelo problema resignados. A gente não pode passar pelo problema maldizendo a Deus. Eu acredito que vocês também já devem ter visto pessoas que passam por dificuldades, por problemas, ou estão doentes, estão acamadas, e a gente vê aquela pessoa sempre sorrindo, não reclama de Deus, não diz que Deus é injusto com elas, né? E já outros que ficam ali criticando, e ficam ali dizendo, né? Por que eu passo por isso, meu Deus, mas Deus não é justo, né? Então, a gente precisa ser resignado, saber que uma vida futura eu serei bem-aventurado. Numa vida futura, eu terei essa quitação de débitos que eu como espírito, eu deixei lá atrás. Outro ponto muito importante, muito interessante, que eu acho que é importante a gente falar, é sobre o suicídio e a loucura. Né? É um dos pontos que o Evangelho traz. Ele diz: acalme a resignação na maneira de encarar a vida terrena, e a fé na vida futura é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, se a gente sabe que a vida não acaba no túmulo, jamais a gente poderia tirar as nossas vidas. Jamais. Uma vez eu assisti um palestrante muito conhecido, né, que ele falava que pensou no suicídio, pensou em tirar a sua própria vida. E é muito interessante porque ele é uma pessoa bem conhecida no meio espírita, né? E quando eu vi aquele vídeo dele, aquilo me chamou muita atenção. Ele disse que ficou na sacada de um prédio e ficou calculando como ele poderia morrer. Se ele caísse de um jeito, ele iria ficar tetraplégico, paraplégico, mas não iria morrer. Se ele caísse de outro, ele conseguiria morrer. Mas aí, ele já frequentava a casa espírita, já frequentava o movimento espírita, na verdade, e ele disse: meu Deus, não vai adiantar de nada fazer isso, porque eu não vou morrer. Então, o que a gente pode tirar disso de lição? Que se as pessoas tivessem conhecimento da doutrina espírita, a gente não tinha esse número absurdo de suicídios que a gente vê. Quando eu cheguei em Arco Verde, há uns 5 anos e meio atrás, mais ou menos, eu fiquei impressionada com a quantidade de suicídios. Eu fiquei impressionada com a quantidade de suicídios que eu vi aqui. Né? Jovens, adolescentes de 13 anos, e continuo vendo a quantidade de suicídios. Então, minha gente, se a gente pudesse levar o conhecimento da doutrina espírita para as pessoas, a gente não tinha esse número absurdo. Uma vez uma pessoa me procurou, uma amiga, muito próxima me procurou, e ela me relatou, né, da vontade de tirar a sua própria vida. E eu conversei com ela e disse: olha, o que eu posso dizer a você é que você não vai morrer. Você vai matar o seu corpo físico, mas o seu espírito vai continuar com as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que eu sei que você está sentindo. Claro que a gente precisa ter empatia por aquele que está passando por aquela dificuldade. Né? E eu tenho bastante empatia nesse ponto, porque é muita dor para se chegar a um ponto desse. Mas a gente precisa esclarecer as pessoas que ela não vai morrer. Ela vai matar o corpo ali, material, mas o espírito vai continuar. E vai ser pior, porque ela vai ver todo o sofrimento da sua família, todo o sofrimento que ela vai passar. O véu do esquecimento que a gente comentou vai ser retirado, e aquilo era uma prova, era uma expiação que mais uma vez não conseguiu superar, e
que vai voltar de novo para começar tudo de novo. Então, a importância de se esclarecer que a vida não acaba com isso, com a morte, né? Com o túmulo, é saber que a gente vai ter uma consolação na vida, na vida espiritual. Aí eu só trouxe um dado estatístico aqui, né, que o suicídio é uma importante causa de morte no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Isso aqui é uma pesquisa entre 2010 e 2019. Né? Então, assim, esse esclarecimento é muito importante para que a gente possa levar consolação às pessoas, né? E uma compensação no futuro. O mal e o remédio. É como tomar um remédio amargo, né? Para a gente poder ficar bom, a gente precisa tomar aquele remédio. E o remédio é a expiação, é a prova que a gente está passando. Então, a gente vai passar por aquilo e lá na frente a gente vai ter essa compensação. A pergunta 258 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. É aquilo que a gente falou. Então, lá no plano espiritual, a gente tem consciência do que a gente vai passar aqui na Terra. Aqui a gente não tem, mas lá a gente teve essa consciência e a gente se comprometeu a passar por isso. A gente só não lembra, mas a gente precisa passar por isso. O outro ponto importante que ele traz é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Costumamos dizer que Deus não é justo, que sacrifica o jovem que tem longa vida pela frente e deixa quem já viveu longos anos de decepção. Né? Eu particularmente já escutei uma vez, né, numa morte muito precoce de uma pessoa da família, onde a mãe, ela expressou justamente isso. E o mais interessante, meus irmãos, né, que não tem como a gente não crer na vida espiritual, é nas intuições que a gente recebe. Então, no momento que eu escutei isso, por exemplo, eu estava num ambiente onde as pessoas lamentavam muito a perda dessa jovem, né? E eu escutei exatamente essa frase da mãe: mas por que Deus levou a minha filha e não me levou? Eu já estou velha, eu já vivi muito tempo. Por que minha filha não ficou tão jovem, tem uma vida longa pela frente? Por que Deus não me levou? E eu fiquei muito perturbada, vamos dizer assim, com aquele ambiente. E eu fui para o quarto, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, deitei na cama assim, fiz uma prece e abri. Quando eu abri a página do Evangelho, ela caiu exatamente no item perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Né? Então, naquele momento, eu tenho certeza que a espiritualidade queria que a gente consolasse aquelas pessoas que estavam passando. Então, apesar de ser pessoas católicas, né, eu chamei uma pessoa e contei o que aconteceu e fiz a leitura desse item. Então, nada na vida é por acaso. Né? Não estamos soltos. A espiritualidade, ela interfere muito mais do que a gente imagina na nossa vida. Então, tanto faz a gente receber pensamentos que nos inclinam para o bem, como também a gente vai receber pensamentos que nos inclinam para o mal. O que vai decidir se eu vou fazer o bem ou o mal são as nossas percepções, são os nossos desejos. Né? Quando eu estou mais inclinado para o mal, eu acabo seguindo aquele pensamento mal. Mas, quando eu estou mais inclinado para o bem, para o amor, para a paz, né? Para a mudança de comportamento que eu preciso fazer, eu sigo aquelas intuições que são me dadas para o bem. A gente ainda tem uma visão muito materialista das coisas. E por ter uma visão materialista das coisas, a gente não, às vezes, esquece que somos espíritos. Né? Mas, na verdade, como já foi dito, nós somos espíritos. Estamos aqui só de passagem.
E ele traz, né, esse texto no item 21 de perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, quando a gente sofre de forma desajustada, o espírito também sofre. Né? Quando a gente, não tem como a gente não sentir a dor, né, da separação, não tem como. Somos espíritos encarnados e enquanto formos encarnados na Terra, a gente vai sentir essa separação do espírito da nossa convivência. Mas existe a forma da gente sentir aquilo. Quando a gente tem a fé no futuro, a fé na vida espiritual, a gente age de forma diferente. A gente pensa de forma diferente. No momento que a gente sente a dor ali, a gente vai sentir, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas a gente tem uma consolação que numa vida maior a gente vai se encontrar. E que aquilo que passou tem uma causa, tem uma justificativa. Toda dor tem um propósito. A dor não é sem propósito. Agora a gente precisa encontrar a forma de passar por aquela situação. A gente vem à casa espírita procurar muitas vezes, eu pelo menos cheguei pela dor, né? Eu queria chegar na casa espírita, queria que a casa espírita curasse o que eu estava sentindo, a dor que eu sentia, né? E aí eu comecei a frequentar, toda sexta-feira eu tinha um trabalho, e toda sexta-feira eu tinha que ir para esse trabalho na casa espírita. Aí passava lá pelo atendimento fraterno, o médico dizia: minha irmã, você vai fazer desobsessão. Tá certo. Aí eu fiquei um mês na desobsessão. Quando acabava as sessões, eu voltava para o médico. Aí o médico, desobsessão de novo. Aí depois de um mês eu voltava para o médico desobsessão de novo. Eu disse: meu Deus, eu não vou mais sair da desobsessão não, porque eu estou sempre, né, fazendo a consulta e passo pela desobsessão. E aí com o tempo, né, eu fui aprendendo que o que faltava em mim era a mudança de comportamento. Então não adianta eu vir para a casa espírita, assistir as palestras, tomar o passe, fazer todos os tratamentos que os irmãos espirituais nos indicam, mas quando eu passo dessa porta aqui, eu faço tudo errado de novo. Então o espírito ele fica ali, ó, num ciclo, rodando, né, ali naquele ciclo ali, não sai do canto. Meus irmãos, isso nos pede mudança de comportamento. Não somos santos não, a gente vai acertar uma vez, vai errar, vai acertar, vai errar, mas a gente tem que tentar sair do lugar. A gente não pode ficar dizendo: não, eu sou assim, eu vou ficar assim, vou morrer assim, não vou mudar não. Então não vai adiantar o tratamento que a gente faz. Um dos trabalhos mais importantes que a gente tem, né, todos os trabalhos são importantes, mas a importância da gente chegar na casa espírita, sentar para assistir a palestra, a gente precisa assistir a palestra. Porque muitas vezes o irmão que está aqui à frente, ele é intuído para falar aquilo que a gente está precisando ouvir. E a mensagem que a gente traz não é a minha mensagem, é a mensagem do Evangelho de Jesus. Às vezes eu posso até não pensar daquela forma, não ter ainda aquele pensamento, mas eu sou obrigada a falar do Evangelho de Jesus. Porque hoje é a leitura do Evangelho, então a mensagem que eu vou trazer é sobre o Evangelho de Jesus. Então, vamos fazer uma reflexão naquilo que a gente precisa fazer de mudança. E eu falo isso para mim também. Né? Porque às vezes a gente consegue passar por alguma situação e outras a gente não passa no teste, na prova. Né? E o teste é em casa, é no trabalho, é na rua quando a gente está dirigindo no trânsito, que a gente leva uma fechada, né? Quando alguém dá uma buzinada atrás da gente, porque a gente está meio distraído, e os pensamentos da gente vai longe e volta. Né? Então, esses são testes da gente poder se chamar a atenção assim e dizer: não, eu vou passar por essa, eu vou suportar. E somos tentados, viu? Somos tentados diariamente nisso. Parece que quanto mais a gente está procurando fazer o bem, mais a gente é tentado. E para finalizar, meus irmãos, que a hora está passada, eu queria só fechar aqui falando um pouco sobre o dia de hoje, né? Da importância para a doutrina espírita, para o movimento espírita no dia de hoje.
Hoje, 18 de abril de 2024, o Livro dos Espíritos completa 167 anos. Então, em 18 de abril de 1857, né, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. E eu não sei se vocês já pesquisaram, já estudaram um pouco sobre isso, né? O que Allan Kardec tem a ver com esse lançamento desse livro, né? Quem foi Allan Kardec? Como é que Allan Kardec chegou naquela codificação, conseguiu fazer aquela codificação? Então, voltando um pouquinho, Kardec nasceu em Lyon em 4 de outubro de 1804. Né? Foi casado com Amélie, publicou vários livros na área pedagógica. Ele era da área de exatas, ensinava química, física e outras disciplinas. E Kardec não era espírita, né? Não existia o termo espírita. Na verdade, Kardec era cético. Ele não acreditava que aquelas manifestações que aconteciam. Veja que o lançamento do livro foi em 1857. Ele teve o primeiro contato com a parte espiritual em 1854. Mas em 1848, 1849 mais ou menos, começaram as primeiras manifestações espíritas. Manifestação dos espíritos. E isso em Nova York, num vilarejo bem pequeno, onde duas irmãs, né, diziam que as mesas falavam. As mesas falavam, as mesas giravam, as mesas batiam, é como se as mesas tivessem vida própria. Então isso, bem antes de Kardec começar a doutrina espírita, isso se espalhou pelo mundo e chegou na Europa. Em 1854, Kardec começou a ter o primeiro contato com a doutrina, né? Na época não chamava de doutrina. Mas ele não acreditava, ele achava que aquilo ali tinha um reflexo, de alguma forma, humano, e tinha uma explicação científica para aquilo, porque ele era cético. Mas ele foi convidado a estudar aqueles movimentos. Ele foi convidado, disse, olha, vamos estudar? Venha você mesmo assistir aqui como é que isso acontece, como é que isso se desenvolve. E ele disse, não, eu vou. Né? E quando Kardec começou a observar, né, começou a utilizar a observação, ele chegou à conclusão que não eram as mesas que falavam, né? Eram espíritos que já tiveram encarnado na Terra e que agora estavam do outro lado. Então ele começou seus estudos, ele começou a fazer perguntas, né? Então não era Kardec que recebia ali, que tinha intuição dos espíritos. Os espíritos se apresentavam aos médios que estavam naquele momento, e a gente tem que dizer que aqueles médios eram pessoas confiáveis. As pessoas que estudavam aqueles acontecimentos espirituais, aquelas manifestações, eram pessoas que na sociedade elas tinham um respaldo. Né? Então ele começou a observar aquelas manifestações, começou a fazer perguntas e os espíritos foram respondendo e ele então conseguiu fazer a codificação. E em 1857, pela primeira vez, né, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi publicada. Kardec sofreu perseguições, né? Kardec teve muita dificuldade de continuar até com a sua vida profissional por conta dos estudos que ele estava fazendo. Mas ele conseguiu chegar, né, e vencer. Chegar até esse ponto e vencer. E hoje, a gente está aqui, né, apesar das perseguições que ele sofreu lá atrás, hoje podemos sentar aqui e estudar o Livro dos Espíritos e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá atrás, até queimados os livros foram. Né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem esse livre-arbítrio, tem essa liberdade de poder estudar e seguir aquilo que a gente acredita. Bem, meus irmãos, eu vou finalizar, passar a palavra ao nosso irmão Irason, para ele falar um pouco sobre os trabalhos da casa e fazer a prece final. Espero ter conseguido trazer alguma mensagem para vocês, que a gente possa voltar aos nossos lares, iluminando aqueles que lá ficaram, levando um pouco dessa centelha aqui, que a gente tem aqui, o centelha divina, para os nossos lares. Muita paz para todos. Meus irmãos, eu costumo fazer um breve comentário antes de passar os avisos. Né? A palestra da nossa irmã, a primeira feita no Centelha Divina, né,
com esse tema belíssimo, bem-aventurados aflitos, me chamou a atenção em um ponto, que foi do véu do esquecimento. Por que Deus nos oferece o véu do esquecimento? Eu costumo lembrar a passagem do Cristo, que todo aquele necessitado que procurava Cristo, Cristo não queria saber do passado dele. Não interessava. Ele não perguntava de onde vinha, o que tinha feito, o que tinha aprontado, o que estava pensando em fazer, não. A única coisa que Cristo perguntava era: o que queres que eu faça? Aí, o necessitado, eu quero que cure a minha cegueira, a minha paralisia, que retire o demônio do meu filho, e Cristo atendia. Depois de atender, ele dizia: vá e não pegue mais, para que algo pior não te aconteça. Então, meu irmão, o véu do esquecimento é a caridade maior que o Pai tem com o Filho, é que nós não nos lembremos do que fomos no passado. Ele quer que nós iniciemos a partir de agora nova caminhada. Nessa existência, possamos desarmonizar afetos de outras existências, dentro de nossa família ou fora dela, e construir o bem comum, o bem de todos, que é o grande objetivo de nossa passagem nesse plano. É o bem de todos. Se prevalece o bem de Irassom, não é o que a lei divina deseja. Se prevalece o bem de Carla, que é único exclusivamente para ela, não é o que Deus quer a gente. Deus quer o bem de todos, a harmonia de todos. Então, Carla, foi muito bem a abordagem desse tema, Parabéns pela escolha do tema, foi muito oportuno, essa mensagem. Então, irmão, antes de encerrar, nós avisamos que domingo a casa estará aberta, funcionando o hospital espiritual, como já acontece toda quinta-feira e de 15 em 15 dias aos domingos. A Casa de Oração Centelha Divina oferece o estudo na quarta-feira para os frequentadores da casa ou aqueles irmãos que nos seguem pelas redes sociais e queiram conhecer mais detalhadamente a doutrina. É o estudo do Livro dos Espíritos, como a irmã Carla falou, o primeiro livro da codificação de Allan Kardec, com 1019 perguntas, se não me engano, que esclarecem nossas dúvidas, que nos levam a termos a fé raciocinada. O que é que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Porque, como a irmã mostrou, uns sofrem tanto e outros não sofrem tanto. Porque uns têm o que lhes satisfaz e a outros falta muita coisa. Então, essas dúvidas, essas interrogações que nós fazemos, o Livro dos Espíritos e a doutrina procura esclarecer. Uma vez por mês, a Casa de Oração Centelha Divina realiza a campanha do Quilo. Em que consiste a campanha do Quilo? Frequentadores e trabalhadores se reúnem aqui no sábado, 15 para as 4 da tarde, fazem a leitura do Evangelho. Todo o trabalho na Casa Espírita começa com a leitura do Evangelho, com a palavra do Cristo, e depois escolhe um bairro para pedir alimentos não perecíveis para compor cesta básica e distribuir para as famílias assistidas pela casa. Nós também aceitamos doações de alimentos para esse fim. Então, após o término dessa palestra, a sala de passe estará funcionando para a aplicação do passe magnético. Muito embora, durante a própria palestra, a equipe espiritual, vendo a necessidade, já trabalha nesse campo, aplicação de passe. Então, vamos elevar o nosso pensamento a nossa Mãe de infinito amor e bondade. Assim, Mãe, como acolheste o vosso Filho amado Jesus. Assim como orientaste e amparaste, fazei conosco, necessitados de sua misericórdia.
carentes da tua caridade. Aqui estamos reunidos neste pouso espiritual, nesta casa de oração e trabalho, que nos direcione a equipe espiritual que assiste esta casa, os fluidos que emanam da tua misericórdia. A palavra e a orientação que oferece a todos os necessitados. Que o amor de Maria de Nazaré seja estendido a todos e que a caridade do Divino Mestre nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.